No dia do meu casamento, meu noivo pegou o microfone durante o brinde e confessou na frente de 200 convidados que nunca me amou. Ele disse que eu era patética, fácil de manipular, e que só estava ali pela herança milionária que eu receberia. A sala inteira congelou. Minha mãe começou a chorar, mas eu não derramei uma lágrima, porque eu já sabia de tudo há semanas, e o que eu fiz em seguida destruiu a vida dele de uma forma que ele nunca imaginou possível. Se você quer saber como uma mulher transformou a pior humilhação da sua vida na vingança mais calculada que alguém já testemunhou, deixe seu like, comente onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque essa história está só começando e o final vai te deixar sem palavras. Meu nome é Isabela Ferreira, tenho 32 anos e antes daquele dia eu acreditava que tinha encontrado o amor da minha vida. Cresci em São Paulo, numa daquelas famílias tradicionais que você vê nos jornais de economia. Minha avó, Dona Beatriz, construiu um império no setor imobiliário a partir do nada, comprando terrenos quando a cidade ainda se expandia e transformando cada investimento em ouro. Quando meu avô morreu, ela assumiu tudo sozinha, desafiando uma época em que mulheres empresárias eram raras. Ela me criou com a mesma firmeza que usou para erguer seus negócios, me ensinando que independência não era opcional, era sobrevivência. Aos 28 anos, eu já administrava 3 das principais unidades da empresa. Não herdei o cargo, conquistei. Trabalhava 12 horas por dia, fechava contratos que homens 2 vezes mais velhos falhavam em fechar, e me orgulhava de cada centavo que colocava no banco com meu próprio suor. Minha vida social era limitada. Eventos corporativos, jantares de negócios, reuniões intermináveis. Relacionamentos sérios? Nenhum que durasse mais de alguns meses. Foi em um desses eventos, uma feira de arquitetura no pavilhão da Bienal, que conheci Rodrigo Mendes. Alto, cabelo perfeitamente penteado, terno impecável, sorriso que parecia ensaiado, mas funcionava. Ele se apresentou como consultor financeiro. Disse que admirava o trabalho da minha família há anos. Conversamos sobre mercado, investimentos, sobre como São Paulo nunca parava de crescer. Ele era articulado, confiante, e pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, não apenas no sobrenome que eu carregava. Ou pelo menos era isso que eu achava. 3 meses depois, estávamos namorando. 6 meses depois, ele pediu minha mão em casamento durante um fim de semana em Campos do Jordão, de joelhos na frente da lareira, com um anel que eu mais tarde descobriria estar bem acima do que ele realmente poderia pagar. E foi aí que a farsa começou a rachar, mesmo que eu ainda não quisesse enxergar. Os primeiros sinais foram sutis demais para que eu conectasse os pontos imediatamente. Rodrigo começou a demonstrar um interesse incomum pelos detalhes da empresa da família. Não perguntas casuais sobre como foi meu dia, mas questões específicas sobre estrutura societária, divisão de patrimônio, cláusulas de testamento. Quando eu desviava do assunto, ele sorria e dizia que só queria entender melhor meu mundo, que queria fazer parte dele. Ele insistiu em conhecer minha avó logo no 2º mês de namoro. Levei-o até a cobertura dela em Higienópolis e assisti enquanto ele a encantava com elogios sobre a decoração, perguntas sobre a história da empresa, atenção exagerada a cada palavra que ela dizia. Dona Beatriz, sempre desconfiada, me puxou de lado antes de irmos embora e sussurrou: "Esse aí tem fome nos olhos. Não é fome de comida." Eu ri na época. Disse que ela estava sendo paranoica. Hoje, aquela frase ecoa na minha cabeça como um alarme que eu deveria ter ouvido. 3 meses antes do casamento, as coisas começaram a desmoronar de verdade. Encontrei Rodrigo várias vezes encerrando ligações abruptamente quando eu entrava no quarto. Ele começou a sair para reuniões de trabalho que aconteciam em horários estranhos, fins de semana, madrugadas. Quando eu perguntava detalhes, ele ficava irritado, dizia que eu não confiava nele, que estava sendo controladora. Uma noite, ele deixou o celular desbloqueado em cima da mesa enquanto tomava banho. Eu sei que não deveria ter olhado, mas algo dentro de mim gritava que algo estava errado. Abri as mensagens. A maioria estava apagada, mas havia uma conversa recente com um contato salvo apenas como M. A última mensagem dizia:
Conseguiu o documento que eu pedi? Ela assinou? Meu estômago revirou. Que documento? Eu não tinha assinado nada além dos papéis normais do casamento. Fechei o celular antes que ele saísse do banheiro, mas a semente da dúvida já estava plantada. No dia seguinte, fingi que tudo estava normal. Mas por dentro, eu já estava investigando. E o que descobri nas semanas seguintes me fez perceber que eu nunca tinha realmente conhecido o homem com quem estava prestes a me casar. Contratei um investigador particular sem contar para ninguém. Nem para minha mãe, nem para minha avó, e definitivamente não para Rodrigo. O investigador, um homem sério chamado Marcelo, me entregou o primeiro relatório uma semana depois. Eu li sentada na sala do meu apartamento em Pinheiros, as mãos tremendo tanto que precisei pousar o papel na mesa para continuar. Rodrigo Mendes não era consultor financeiro. Ele trabalhava em vendas para uma empresa de terceira linha que mal pagava as contas. Tinha dívidas acumuladas de mais de R$300 mil, a maioria com agiotas e cassinos clandestinos. Estava sendo processado por 3 credores diferentes. E o pior, tinha uma amante, Camila Rocha, 26 anos, que ele conheceu em um desses cassinos e com quem planejava dividir o dinheiro que conseguisse extrair de mim após o casamento. Havia prints de conversas entre eles. Mensagens onde Rodrigo ria da minha ingenuidade. Dizia que eu era tão focada no trabalho que nem percebia quando ele sumia por horas. Numa das mensagens ele escreveu: "Mais alguns meses e a gente se livra dela. Metade vai ser sua, amor. Só preciso garantir que ela assine a partilha de bens antes." Senti uma onda de náusea subindo. Mas junto com a náusea, veio algo mais frio, mais afiado. Clareza. Ele tinha me subestimado completamente. Achava que eu era uma herdeira mimada, fácil de enganar, desesperada por atenção. Ele não fazia ideia de com quem estava lidando. O investigador continuou. Rodrigo tinha tentado acessar contas bancárias minhas usando documentos falsificados. Tentou se cadastrar como procurador em uma das empresas da família sem meu conhecimento. Tudo havia sido barrado pelos advogados. Mas ele estava tentando. Ativamente. Deliberadamente. Eu poderia ter cancelado o casamento naquele momento. Poderia ter exposto tudo e seguido em frente. Mas algo dentro de mim, talvez a parte que minha avó moldou, queria mais do que justiça. Queria que ele sentisse exatamente o peso da humilhação que planejava me infligir. Então tomei uma decisão. Deixaria o casamento acontecer. Mas nos meus termos. O dia do casamento amanheceu com um céu azul impecável sobre São Paulo, como se a cidade inteira estivesse ignorando o caos que estava prestes a explodir. A cerimônia seria no Palácio Tangará, todo decorado em branco e dourado, com 200 convidados, a maioria empresários, sócios da família, pessoas que Rodrigo tinha feito questão de impressionar nos últimos meses. Desci o corredor de braço dado com meu pai, usando um vestido Eli Saab, que custou mais do que Rodrigo ganhava em 1 ano. Cada passo era calculado. Eu sorria, cumprimentava, representava a noiva perfeita. Mas por dentro, eu já sabia que aquele não era o meu casamento. Era o palco da minha vingança. A cerimônia foi rápida. Rodrigo disse sim, com aquele sorriso confiante que eu tinha aprendido a odiar. Eu disse sim, sabendo que aquela palavra não significava nada além de uma armadilha prestes a se fechar. Assinamos os papéis, trocamos alianças e seguimos para o salão do jantar. O jantar transcorreu normalmente. Risos, brindes, discursos emocionados dos padrinhos. Minha mãe chorou. Minha avó me observava com aquele olhar penetrante, como se soubesse que algo estava errado, mas não conseguisse identificar o quê. Rodrigo bebia champanhe, cada vez mais solto, mais arrogante, como se já tivesse vencido. Então chegou o momento do brinde oficial. Rodrigo pegou o microfone, levantou a taça e começou a falar. No início, eram agradecimentos genéricos, palavras vazias sobre amor e união. Mas então, ele bebeu mais um gole, e seu tom mudou. Ficou mais ácido, mais cruel. Sabem, ele disse, sorrindo de um jeito que fez o salão inteiro silenciar.
Eu preciso ser honesto com vocês. Com todos vocês. Ele virou para mim, olhos brilhando com uma maldade que eu nunca tinha visto tão exposta. Isabela, você é uma mulher incrível, trabalhadora, dedicada. Mas vamos ser sinceros, eu nunca te amei. Nunca. O salão congelou. Alguém deixou cair um talher. Minha mãe ofegou. Rodrigo continuou, cada palavra como uma lâmina. Eu vim até você pela herança, pelo dinheiro. Você era tão fácil de manipular, tão desesperada por atenção, que foi quase divertido. E agora eu finalmente vou ter o que vim buscar. Ele riu. Realmente riu. Alto, na frente de todos. E então ele estendeu a taça na minha direção, como se estivesse fazendo um brinde à minha humilhação. Mas eu não chorei. Não gritei. Eu simplesmente sorri de volta e estendi a mão. Me dá o microfone, Rodrigo. Rodrigo me entregou o microfone com aquele sorriso arrogante ainda no rosto, como se tivesse acabado de vencer uma guerra. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Eu segurei o microfone com firmeza, respirei fundo e olhei para os 200 convidados que nos observavam em silêncio chocado. Obrigada, Rodrigo, comecei, minha voz absolutamente calma. Obrigada por finalmente ter a coragem de dizer a verdade. Porque agora eu posso fazer o mesmo. Virei para os convidados. Rodrigo está certo em uma coisa. Ele nunca me amou. Mas ele está errado em achar que eu não sabia disso. O sorriso dele começou a desaparecer. Continuei. Há 3 semanas, contratei um investigador particular. Descobri que Rodrigo tem dívidas de mais de R$300 mil com agiotas. Que ele tentou falsificar documentos para acessar contas bancárias da minha família. E que tem uma amante chamada Camila Rocha, que, aliás, está aqui hoje, sentada na mesa 7, disfarçada de colega de trabalho. Todas as cabeças viraram para a mesa 7. Uma mulher loira empalideceu e tentou se levantar, mas os seguranças que eu havia instruído discretamente já estavam posicionados. Rodrigo ficou branco. Isabela, espera? Ele começou. Mas eu levantei a mão. Não terminei. A herança milionária que você tanto queria nunca existiu da forma que você imaginou. Minha avó transferiu todo o patrimônio para um fundo fiduciário blindado há 2 anos. Você jamais teria acesso a 1 centavo, mesmo se esse casamento fosse real. E sobre ser real, eu já registrei um boletim de ocorrência por estelionato e falsificação de documentos. Os advogados da família têm tudo documentado. Fiz um gesto e 2 seguranças se aproximaram. Rodrigo cambaleou para trás, a arrogância completamente evaporada. Ele tentou falar, gaguejar alguma desculpa, mas nenhuma palavra saiu. A sala explodiu em murmúrios. Então, lentamente, alguém começou a bater palmas. Minha avó. Ela se levantou, batendo palmas com aquele sorriso firme e orgulhoso que eu conhecia tão bem. Outros seguiram. Em poucos segundos, metade do salão aplaudia enquanto Rodrigo era escoltado para fora, tropeçando nas próprias pernas, destruído. 3 meses depois, eu estava sentada no escritório da minha avó, tomando café enquanto revisávamos contratos de uma nova aquisição. Rodrigo estava respondendo a 3 processos, tinha perdido o emprego, e Camila o havia deixado assim que percebeu que não havia dinheiro nenhum. Minha vida seguiu. Mais forte, mais consciente, cercada apenas por pessoas que me valorizavam por quem eu realmente era. Às vezes, a melhor vingança não é gritar, é sorrir, planejar e assistir enquanto a verdade faz o trabalho por você. E você? Já passou por uma situação onde descobriu que alguém só estava interessado no que você poderia oferecer? Como reagiu? Conta aqui nos comentários, quero saber sua história. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias reais que vão te fazer refletir sobre relacionamentos, família e justiça. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado, onde outra mulher corajosa enfrenta traições familiares de uma forma que você não vai acreditar. Até a próxima.